E para falar sobre a vacinação desse público idoso aqui de Matão, que já começou, inclusive, estou aqui com o secretário de Saúde do município, Ademir de Souza. Ademir, só com mais de 90 anos temos um público considerável, né? 400 pessoas, né? Pois é, nós encerramos a primeira fase, né, que era os profissionais de saúde. Para que você tenha uma ideia, a nossa população, nós recebemos desde o início da imunização 2.600 doses e nós tínhamos 2.300 profissionais cadastrados no CNES, né, que foi o primeiro critério adotado para se fazer a vacina. E agora, então, começa a se usar o calendário nacional de imunização, que é por faixa etária. Como nós temos ainda cerca de 450 doses de vacina, e se a gente fosse começar pela primeira faixa etária, que é acima dos 75 anos, nós temos cerca de 1.200 pessoas em nossa cidade. Então, em razão da quantidade de vacinas, a gente está iniciando com os maiores de 90 anos, que na nossa cidade tem aproximadamente 400 idosos nessa faixa etária, acima de 90 anos. Então, foi o que a Secretaria, através das unidades básicas de saúde, as ESFs, começaram a organizar ontem. E para que não haja aglomeração, principalmente desses idosos, né, dos idosos, desse público, que vamos dizer assim, entre os prioritários, aqueles que têm mais facilidade de contrair, de ser contaminado, então a gente precisa evitar ao máximo a aglomeração dessas pessoas. Então a Secretaria nós estamos pedindo à população que tem pessoas idosas na família que liguem na unidade mais próxima, na ESF ou na unidade básica de saúde, e agendem o dia e o horário que essa pessoa idosa vai lá receber a vacina. Então é isso que está acontecendo essa semana. Então, repetindo, pedir que você que mora aí nos bairros, está próximo de uma unidade básica de saúde ou do ESF, liga lá ou então vá lá pessoalmente e agenda o dia e a hora que essa pessoa acima de 90 anos vai ser vacinada. Aquele sistema drive-thru também vai funcionar? Não, não tem drive-thru. Nós vamos fazer a vacina na unidade básica de saúde ou no ESF, e aqueles casos em que os idosos são acamados, têm dificuldade de locomoção, faça a agenda também da mesma forma, e os profissionais da unidade vão até a casa da pessoa para poder fazer a vacinação na própria casa. Tem um novo lote de vacina sendo esperado, aguardado para essa próxima quinta-feira, que é para fazer a segunda dose daquelas 920 da Coronavac que já vieram, que foi o primeiro lote que chegou a Matão, né? A DRS tem noticiado que essa semana, né, deve chegar o primeiro lote da segunda dose, né? Então, os primeiros 920 que foram vacinados no início da imunização, está vencendo agora o prazo, né? Aquele período que era de 28 dias e que a preferência seja do 20º dia em diante, que se faça a segunda dose. Então deve chegar agora esse novo lote com as 920 doses, para que a gente também inicie agora o processo da segunda dose para esses primeiros pacientes que foram, esses primeiros cidadãos que foram imunizados pela Coronavac. Ademir, Matão, né, e as demais cidades da região também estão com sua capacidade de atendimento aos pacientes de Covid praticamente no limite, né? É preocupante, mas a gente percebe ainda que há pessoas que não tomam cuidado com o uso da máscara, higiene pessoal e também o distanciamento físico, né? Olha, é um momento muito delicado, Esteves, eu quero chamar a atenção da nossa população. Esse momento é um momento de consenso e não de divergência, né? A gente sabe que a pandemia causa prejuízos econômicos, prejuízos afetivos pelo distanciamento das nossas famílias, dos nossos amigos, mas ela está se acentuando. Então a gente percebe aqui na nossa cidade o número de mortes cresceu essa semana, o número de contaminados está crescendo dia a dia. Então é necessário que as pessoas se atentem para essa questão do distanciamento social e para a atenção das prevenções pessoais que nós podemos fazer. A higienização das mãos através do álcool gel, o uso da máscara, e o distanciamento social é o principal. A gente vê que as pessoas insistem em sair pelas ruas, em ficar se aglomerando em bares e não estão percebendo a velocidade da transmissão do vírus que está acontecendo. Então, um outro detalhe importantíssimo, a juventude. A nossa juventude está sendo acometida dessa transmissão. Eles não estão percebendo isso. Mas você pega essa semana, os doentes internados, aqueles que estão acometidos pelo vírus internados na nossa UTI, mais de 50% está entre 28 e 31 anos.
Ou seja, aquilo que era até agora uma questão, uma doença que estava afetando os mais idosos, os mais velhos, agora ele está pegando os jovens também, e de uma forma mais grave. Então, gente, muita atenção. Prevenção. Nós temos algumas formas de prevenção que a gente está insistentemente falando. É o uso da máscara, é a asepsia das mãos com gel, é o distanciamento social. E nós temos a vacina, que a gente estava falando agora há pouco. A mais eficaz delas é a vacina, só que a vacina não tem para todo mundo. Então, é preciso insistir nas outras formas de prevenção e o mais importante deles, o isolamento social. Ficar em casa, gente, para a gente não levar a doença para os nossos pais, para os nossos avós. Nós podemos nos transformar em transmissores da doença. Os mais jovens sentem menos, mas eles levam para casa para os mais idosos. Então, é muito importante que as pessoas se atentem para essa questão, mas também, vou voltar a repetir, os jovens também estão sendo acometidos pela doença e tem que tomar cuidado. Como secretário de Saúde do município, como você está acompanhando essa discussão aí sobre o que é essencial e o que pode deixar de ser essencial, aquela discussão que está havendo na Câmara e depende agora de uma sanção ou veto do prefeito? Olha, o essencial é a vida, o essencial é a preservação da vida. É evidente que os prejuízos são enormes, financeiros, para o comércio, para a indústria, para os prestadores de serviços, é evidente o prejuízo. E o prejuízo afetivo, como a gente falava agora há pouco. Mas, gente, nesse momento de agravamento da crise, porque isso é que é importante que as pessoas precisam notar, nós temos um agravamento da transmissão, nós temos um agravamento da doença. A nossa UTI, o nosso hospital, que tinha até hoje uma certa tranquilidade, porque estava tendo condição, ele já está chegando próximo de um colapso. Ontem nós tínhamos 18 pessoas, 16 pessoas, hoje nós temos 18 pessoas internadas na UTI. E, como eu falei agora há pouco, com jovens sendo contaminados. Jovens, além de transmissores agora, eles passam a ser contaminados e de forma grave. Então é importante que as pessoas se deem conta disso. Nós temos que trabalhar a questão do consenso na cidade. E o consenso é preservar a vida. O consenso é a gente saber que todos nós estamos levando prejuízo, uns mais, outros menos, mas todo mundo está levando prejuízo. E a gente precisa, nessa hora, preservar a nossa saúde, preservar o futuro das nossas gerações. Nós não podemos ser responsáveis por uma geração perdida. Nós temos que preservar a vida das pessoas. E por isso o pedido de atenção das autoridades para que a gente faça a prevenção. Use máscara, faça a asepsia das mãos e mantenha o distanciamento social.